Fala Tanaka, e hoje o japonês vai fazer para vocês o resumão semanal, tudo o que aconteceu até aqui e o que esperar também da semana que vem. Isso porque muita gente me pediu para fazer esse resumão semanal porque estão amando o fechamento do Japão na área. Sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar. Meu nome é Denis Miyabara e aqui você vai aprender a cuidar melhor do seu dinheiro de uma forma mais leve, mais descontraída, para que você consiga alcançar a sua independência, tanto intelectual, mas pode escutar um pouquinho de cada coisa, na verdade, e também a independência financeira, porque esse é o objetivo do Japão, que você fique boyzão daqui pra frente. Hoje a gente vai falar sobre o fechamento, que, meu Deus do céu da terra, dessa semana, que lascou todo mundo. Tagaragatico, não passava nem Wi-Fi, porque a bolsa despencou, e tiveram vários motivos para isso. Então vou contar para vocês as coisas ruins, as coisas boas e o que a gente vai esperar para a Bolsa de Valores brasileira para a próxima semana. Antes de seguir pro vídeo, já se inscreve no canal de japonês aqui embaixo, deixa o like marotão e o comentário gostosinho e toca também aqui, ó, flau, tagaragatica, toda vez que o japonês soltar o vídeo, você seja avisado e consiga pegar notícias quentinhas aí também, bem como explicações do que está acontecendo com uma ação, do que está acontecendo com o mercado e se vale a pena ou não vale a pena investir em determinada ação, Brasil, porque essa semana tiveram momentos assim, então fica ligado sempre aqui. Para quem não sabe, também o japonês tem um talk show novo chamado Faria Lima Late Show. Essa semana vai a Luiz Barsi, vai o Carlos Tramontina e vai também, Brasil, o professor Clóvis de Barros, além do meu amigo jogador de futebol Leandro, Brasil, que jogou no Parmeirão e hoje joga lá no FC Tóquio. Então tem papo de dinheiro e investimentos com tudo que é tipo de pessoa, diversidade pura. Então vai estar o link aqui para vocês se inscreverem lá e não ficarem de fora de nenhuma dessas conversas, porque tem muita porradaria mental lá. Apesar da semana ter parecido com um sentimento muito ruim internamente, ela fechou positiva em 0,10. Isso porque a gente teve um dia que foi o jogo da estreia do Brasil, que a bolsa vrauseou muito gostosinha, mas não teve nada de diferente. Como falei para vocês, nessa sexta-feira a bolsa fechou em menos 2,55 e o dólar subiu um bocadão, então a gente está vivendo basicamente o mais do mesmo desde o fim da eleição. Nos Estados Unidos a gente teve a tão aguardada ata do FONC, que mostra a expectativa do Fed, que é como se fosse o Banco Central dos Estados Unidos, sobre a taxa de juros, ou sobre o aumento da taxa de juros, que é o momento que a gente está vendo agora. Nos Estados Unidos, muito tempo a taxa foi muito próxima a zero, e por isso o mercado de ações lá é pujante, é vrauseante, porque o pessoal deixar de ganhar zero aqui na renda fixa, que é muito diferente da situação do Brasil, que eu vou contar para vocês mais tarde, eles preferem investir em ações que têm possibilidade de maiores retornos do que zero, que era até então a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Agora espera-se que nas próximas duas reuniões eles diminuam o aumento de ritmo dessa aumentada na taxa de juros. Então, ao invés de 0,75 ou 75 bips, eles esperam que sejam agora de 50 bips os próximos dois aumentos. Isso porque, muito embora a inflação de lá ainda não esteja controlada, o CPI veio bastante bom. Então o CPI é o preço ao consumidor. Ele veio bastante topzera, então eles conseguem ir medindo, né, e tirando o pé devagarinho para ver se de fato vai confirmar essa inflação mais baixa para os próximos meses. E essa sinalização do Banco Central americano falando que não vai subir tão ferozmente assim a taxa de juros por lá, deu também um sinal para o mercado para medir o poder do dólar, que está de fato agora caindo. E não estou falando aqui no Brasil, estou falando do DXY, que mede o dólar versus euro, versus ien, versus dólar canadense, libra esterlina e algumas outras moedas. Então é uma cesta de moedas que mede versus o dólar. E ele está dando uma leve queda, mas não se engane, aqui no Brasil a gente deve enfrentar ainda altas, isso porque a gente está vendo um momento muito tenso. Então, ao invés de os gringos trazer dinheiro para o Brasil, eles estão tirando, porque estão cortando uma também, né? Porque não sabe como a nossa situação aqui no país vai ficar. Lá na China, os primo bravo porque confunde ele com o japonês no dia de futebol. Aí, gente, o japonês assistindo um time dele. Ô, tomei seu cu, filho da puta. O que é japonês? É só China. É só China.
tá apresentando, Brasil, recorde de Covid, infelizmente, e estão novamente forçando os chineses a ficarem em casa. Isso está gerando uma série de protestos, então tá gerando muita treta, tá gerando incêndios, tá gerando, Brasil, um caos. E não pense você aí que nós brasileiros estamos no verão, estamos imunes. Aqui também, infelizmente, tem aumentado muito os números de novos casos e de mortes também, infelizmente. Inclusive a ANAC já voltou ali com a obrigação de uso de máscara nos voos e nos aeroportos. Então o bagulho tá tenso, se cuide, álcool em gel e soquinho na mão de novo. A gente também tá tendo sinais de que essa taxa de juros vai ser findada, esse aumento aqui na América Latina, com o México, por exemplo, e lá na Europa também. Muito embora na Europa o trem é muito mais difícil saber se vai ser de fato ou se vai ser possível essa finalização do aumento da taxa de juros. Uma notícia muito triste é que o Credit Suisse está batendo as mínimas históricas. O banco suíço está passando por uns perrengues e agora tiveram vários fundos que tiraram a grana de lá. Então, Brasil, o negócio tá azedando muito pro Credit. Inclusive já fiz um vídeo, vou deixar aqui para vocês e aqui na descrição também um vídeo falando sobre os fundos imobiliários do Credit Suisse, como HGLG, HGRU, HGRE e alguns outros, todos com H no começo. Para vocês que têm, é bom assistir esse vídeo para entender tudo o que está acontecendo e como pode afetar a sua cota de investimentos nesses fundos. Já aqui no Brasil, e quanto o Brasilzão ganha ali na Copa do Mundo, infelizmente aqui na Bolsa de Valores interna o negócio foi quase de lado, como vocês viram, mas não foi de lado suave. O negócio subiu muito, caiu de novo. Meu Deus do céu da terra. Muita volatilidade nesse momento, inclusive algumas ações que eu fiz, alguns TikTok, alguns Reels, então me segue lá no Instagram e no TikTok também, falando sobre empresas que poderiam se beneficiar e empresas que poderiam se lascar com o novo presidente. Algumas delas derreteram e obviamente quando tem muita atenção tem sempre oportunidades para vocês que são investidores, só que tem que pensar em longo prazo, porque no curto prazo deve oscilar um bocadão ainda, tá muita atenção no ar de fato. E como diz o velho Barnes, que lá queria dar um beijo na boca da Dilma, talvez daqui 4, 5 anos os investidores queiram dar um beijo na boca do Lula. Tem alguns entraves que já vêm sendo arrastados desde antes da eleição até, que é basicamente sobre a PEC da transição, sobre furar o teto de gastos ou não furar. Isso deve ser apresentado nessa terça-feira, que também tem se estendido muito. O pessoal fala que vai ser sexta, fala que vai ser quinta, fala que vai ser tal dia, e aí nunca é. E essa PEC aí que apresentaram primeiro ia furar o teto em quase 200 bilhões de reais. Apresentaram uma proposta nova de 70 bi e que ainda o negócio está meio tenso. Não deve ser aprovado isso no Congresso. Porém, essa semana Lula foi lá para Brasília para tentar desenrolar essa bagaça, porque tem que desenrolar e espero eu, se Deus quiser, seja o melhor pro Brasil sempre. E uma outra treta que está sendo muito tensa também e que não está deixando deslanchar é a posição do Haddad no governo. Estão falando que vai ser o Haddad o nome mais forte, depois falaram que vai ser uma dobradinha entre Haddad e Pércio Arida, que já também tratou de vazar, falou que não tem nenhuma intenção de entrar para o novo governo. Só que essa semana essa tensão foi um pouquinho maior, porque o Haddad foi falar na Febraban, que é o evento de banco dos banqueiros Brasil. E aí lá ele só sabonetou e não deixou nada claro. Isso fez com que a Bolsa na sexta-feira derretesse esses 2,5 e entregasse a leve alta que ela havia tendo até então. Esse cenário de tensão tem deixado não só o mercado de renda variável, Bolsa de Valores muito volátil, mas também o mercado de renda fixa e os preços das rendas fixas, tanto IPCA+, quanto os pré-fixados, têm batido recordes, Brasil. E também o Tesouro Direto já teve alguns dias de operação encerrada, ou pelo menos paralisada. Isso porque o Brasil não é besta, quando está muito volátil e aí as taxas têm que ser maiores, eles estopam tudo para não adquirirem dívidas de longo prazo mais caras, para você aí não poder comprar títulos a 15%, 16%. Mas isso está rolando bastante forte no mercado de crédito privado. Então você aí, investidor, procurem tanto os CDBs, LCIs, LCAs,
Crise, crase e debêntures. Tem muitas oportunidades, dá para você fazer a marcação a mercado do mesmo jeito. Só muito cuidado na escolha do título que você vai comprar, porque aí são dívidas de empresas e aí o teu negócio é mais tenso. Precisa de ajuda de novo? Tem aqui Quero Ajuda Consultoria, minha equipe te liga, explica tudo bonitinho, explica quais os riscos, é bastante topzera. A gente teve alguns indicadores vindo pior do que o esperado. O índice de confiança do consumidor e da construção civil vieram muito abaixo do esperado, mostrando que pode ter um desaquecimento da economia no começo de 23. E aí a inflação também, deu aquela subidinha depois de 3 meses em queda. O mês passado veio já positiva e esse mês também. O ideal, lembrando que para a economia geral, o ideal é ter uma inflação controlada, porque aí todo mundo tá ganhando muito dinheiro, o negócio está circulando, mas estão conseguindo controlar bonitinho e a meta do governo é atingida. E nesse caso ainda está bastante longe de ser atingida e a gente deve ver uma inflação maior ao longo de 2023. E que vai acontecer na semana que vem? Na semana que vem, no Brasil, a gente deve enfrentar o mesmo problema que a gente vem enfrentando desde o começo da eleição, que é a definição da PEC, se a Bolsa Família, o Auxílio Bolsa Família, que vai voltar a ser Bolsa Família, vai ficar fora do teto, vai ficar dentro. Então essa PEC, o negócio tá tenso e vamos ver como eles vão desenrolar. Já que o Lula foi lá para Brasília, a gente deve ter mais notícias essa semana, que vai ser muito importante para o mercado todo entender o grau de responsabilidade que o próximo governo vai ter com as contas do nosso Brasilzão. Lembrando que se aumenta o gasto aqui, a conta tem que fechar do outro lado. Então provavelmente vai aumentar mais imposto e mais dívidas, enfim. Todo esse tacaracatica que vocês já sabem, já viram acontecer algumas milhares de vezes. E também a definição do ministro da Economia. Inclusive está gerando até uma treta no PT com o Jacques Wagner e a Hoffmann tretando, porque o Jacques falou, mano, Lula, você tem que definir qual que é o bagulho logo, tá tirando nós? Que movimento é esse? Então, de fato, esse nome deve sair também na próxima semana. Além disso tudo, a gente também vai ter a divulgação do PIB do Brasil e também o CAGED, que ele mostra quanto de emprego e desemprego a gente teve aqui no Brasil. E também vai ter o payroll nos Estados Unidos, que vai ser também, quanto aumentou o emprego aqui, quanto a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que é bem diferente aqui do Brasil. E também vai ter o discurso do Jerome Powell. Então saiu a ata do FONC, agora o Jerome Powell vai vir, que é o nosso Serginho Groisman, falar o que tá achando aqui, o que ele tá achando ali, qual vai ser a sinalização que ele vai dar para o mercado. E como eu falei para vocês, já deve ser uma sinalização mais branda, mais tranquila. Lembrando que o S&P já caiu um bocadão, mas também ele já subiu 15% em relação ao seu fundo. Então, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, o movimento de bolsa está bastante volátil. Tem muita empresa perdendo muito valor de mercado e tem algumas outras aqui surgindo e ganhando espaço e ganhando novos investidores. Para os fundos imobiliários também a gente enfrentou ali nesse mês, principalmente, uma queda do IFIX. Isso não se via já há bastante tempo. O IFIX só tinha subido bastante, porque já há 2 anos ele anda de lado. Então era esperado que no momento ele andasse de vez. Mas lembrando novamente também que o IFIX é para você voltado aí à renda mensal, aos dividendos. O ganho de capital pode acontecer? Pode, mas é muito mais voltado para quem tem essa renda perene ou quer essa renda perene. Eu fiz um vídeo falando para vocês aqui de 5 fundos imobiliários que estão baratos, mais barato agora, principalmente no começo do mês, e a lista também dos fundos imobiliários mais recomendados para investir em novembro. E aí, Tanaka, gostou do resumão do Japão? Já tem o quadro Fechamento do Japão aqui no YouTube, lá no Instagram e no TikTok também. Lá sai um pouquinho mais rápido, porque aqui no YouTube eu preciso programar para o YouTube poder entregar o meu conteúdo para vocês. Então lá sai primeiro. Também coloco no meu grupo do Telegram. E esse resumo que eu fiz para vocês também vai sair lá no meu grupo do Telegram mais no sábado. E eu gravo no domingo para falar com vocês aqui, os Tanakense Brasil. Gino Furicharão 6, no Enes Miabara, vestir coçadas, começar.